Boa tarde à comunidade 247. Eu sou Denise Assis, dos Jornalistas pela Democracia, colunista do 247. Hoje peço desculpas, estou com uma voz péssima, que estou saindo de uma crise de faringite, mas não podia perder a oportunidade de receber um grande amigo, uma grande figura do cenário acadêmico brasileiro, o professor e historiador Francisco Carlos Teixeira da Silva, titular da UFRJ e professor convidado da Universidade Federal de Juiz de Fora pelo Departamento de História. Chico é um historiador especializado em aspectos militares e também do fascismo, e nós hoje vamos fazer a ponte entre esses dois temas que estão aí na ordem do dia, sem deixar de falar que estamos gravando essa entrevista gravada no dia 15/11, que é o dia da Proclamação da República. Então, nós vamos começar falando desse primeiro golpe que nos acometeu todo o segmento militar, que, se por um lado nos livrou da monarquia, por outro, cravou no nosso DNA essa história de golpes militares e de tutela militar que o Chico vai poder nos explicar muito bem. Boa tarde, Chico. Olá, tudo bem? Tudo. Você ouviu a minha... Ouvi sim. Então, gostaria que você, então, nos falasse desse primeiro golpe e a sucessão de muitos outros. Bom, essa é uma questão central e um debate muito importante hoje na historiografia e, com consequências, isso que talvez seja o mais relevante para o livro didático e, inclusive, para o ensino a jovens adolescentes, né, sobre as origens da República no Brasil. O que aconteceu na madrugada de 15 de novembro de 1889, e ao longo do dia evoluiu de um golpe para derrubar um gabinete, né, quer dizer, um governo dentro de uma monarquia, que era o gabinete Ouro Preto, e acabou evoluindo para a proclamação da República, é um dos temas mais debatidos, né, da nossa historiografia, né? Exatamente por essas razões que a Denise Assis introduziu a gente aqui, né? Nós tínhamos uma monarquia funcionando desde 1824, com uma Constituição. A monarquia se estabelece em 22, mas a primeira Constituição é só de 1824, e que estabelece o regime imperial e as normas do regime imperial. Há uma grande corrente historiográfica no Brasil, inclusive de opinião pública, que aparece em filmes, em séries de TV, etc., de uma certa mítica em torno da figura de Pedro II, como se fosse um imperador sábio, um imperador bondoso, um imperador culto, que se interessava por antiguidades, essa coisa toda. Entretanto, ele teve o mais longo governo da história do Brasil, sobre um regime escravocrata extremamente cruel, extremamente duro, né? Não fez nada para limitar a escravidão, foram todos avanços que ele temeu muito, e só na ausência dele no país é que foi, de fato, abolida a escravidão no Brasil pela princesa imperial. Tá? Assim mesmo, advertida que naquele ato ela perderia o trono, né, fazendo isso. E, num momento, isso é muito importante de ser mostrado, a professora Lana Lage, da Universidade Federal Fluminense, fez um longo trabalho sobre isso, né? Os escravos já estavam em estado de rebelião no Brasil. Engenhos de açúcar em Campos, Macaé, né? Aqui no Rio de Janeiro, que eram as áreas mais produtivas de cana-de-açúcar, estavam sendo incendiados, ou o conjunto dos escravos abandonavam os engenhos e fugiam dos engenhos. Quer dizer, não foi um ato de cima para baixo,
né, a abolição da escravidão, ela veio no bojo de lutas das pessoas escravizadas, nesse sentido. E o Império ele reprimiu fortemente, né, o movimento abolicionista, né, inclusive criando, e aí a gente entra diretamente no nosso assunto, criando uma situação muito difícil com as Forças Armadas, porque se exigia do Exército Brasileiro a captura dos escravos fugidos, né? A utilização de uma força institucional, nacional, de defesa da soberania nacional, em função da oligarquia escravista e plantacionista brasileira. Quando, a partir de 1883, principalmente a partir dessa data, né, o Exército instala-se dentro do Exército um grande mal-estar e ele se nega a continuar sendo capitão do mato, caçador de escravos, repressor de oprimidos nesse sentido, as relações entre a monarquia e o Exército vão azedar enormemente, criando sucessivos casos e atritos com figuras bastante importantes do Exército, como o capitão Sena Madureira, como o próprio Benjamin Constant, etc., que se colocam contrário à escravidão. Então, as duas questões, né, a questão republicana, a questão do trabalho escravo, caminham lado a lado para que haja esse rompimento entre as Forças Armadas e o Império. Muitos no Império vinham reclamando enormemente de soldo. Né? Parece que é um assunto recorrente. Né? Então, havia uma grande disputa sobre a questão de soldos, sobre uma questão também importante. O governo imperial fez uma lei obrigando os militares a contribuírem para a sua própria aposentadoria na reserva, a criação de um chamado, então, Montepio Militar. Isso enraiveceu os militares, que se negaram a fazer contribuição de um imposto para a sua própria aposentadoria. O Império foi obrigado a retirar essa lei, né, para poder acalmar os militares. Então, havia um clima muito ruim, né, entre a monarquia e as Forças Armadas. O Chico, esse quadro que você está nos trazendo, ele lembra bastante o momento atual em que os militares se confundem entre servir ao Estado e servir ao governo. Porque, tal como naquela época, os militares agora estão sendo instados a aderir a esse chamamento desse governo derrotado. E também tem todo esse aspecto, por exemplo, do diretor da Polícia Rodoviária Federal, que se colocou e colocou suas tropas a serviço de um golpe, que era o que estava se desenhando no domingo, dia 30, quando ele fez a revelia do TSE, que é a única ordem que comanda as eleições, operações que impediam os eleitores de chegarem às urnas. Hoje houve um pedido de afastamento dele por 90 dias, com bastante atraso, eu diria, porque ele deveria ter sido impedido no próprio domingo, mas gostaria de ouvir a sua opinião. Eu estou exatamente nesse momento trabalhando num texto junto com o professor Luiz Felipe Osório, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, sobre esse momento. E é muito complicado trabalhar isso é o que nós chamamos de história do tempo presente. Ela não é exatamente uma história que parece jornalismo ou que trabalha com a dinâmica do jornalismo, porque nós fazemos enlaces com o passado. A gente leva isso lá para trás para poder entender essa dinâmica. Por isso é tão oportuno a sua presença aqui hoje. Eu diria, Denise, que, na verdade, não houve exatamente uma tentativa de golpe de Estado no dia 30. Na verdade, entre o dia 26 de outubro e dia 4 de novembro, se deram duas tentativas de golpe de Estado.
Foram duas, porque no dia 26 para o dia 27, quando saiu o resultado da queixa da campanha de Bolsonaro ao Superior Tribunal Eleitoral sobre aquelas falsas acusações de inserções em rádios, né, de que Bolsonaro estava sendo prejudicado, Bolsonaro convocou no 27 uma reunião ministerial, inclusive com os comandantes militares e com o chefe da Casa Civil, no qual ele tinha mudado a direção do avião que vinha para o Rio de Janeiro, ele retorna a Brasília, convoca essa reunião e coloca a questão muito clara do adiamento das eleições. E adiamento das eleições aqui é um eufemismo, né? Elas seriam adiadas, né, indefinidamente. Então, a primeira tentativa de golpe se deu no 26 para o 27, correu o 27 inteiro até a noite, quando, então, pelo menos, né, o comandante do Exército e o chefe da Casa Civil, né, disseram não. Né? Algumas outras forças ainda ficaram ao lado dele. As polícias federal e a Polícia Rodoviária Federal ficaram ao lado dele e estava armado naquele momento, né, a possibilidade do golpe. E conectados também pelo Braga Neto. Exato. Aí era, quer dizer, as figuras que estavam aí eram o general Ramos, o general Braga Neto, o general Heleno, né, que eram as figuras que estavam empurrando nessa direção. Né? O gabinete do golpe, né? Exatamente. Né? O segundo momento foi quando saiu os resultados eleitorais. Já na noite de domingo começaram os bloqueios, começaram as manifestações, que da noite de domingo até a quarta-feira seguinte tomaram praças e foram para as portas dos quartéis pedir, literalmente, de joelhos, né, o golpe militar aí. Ele se recusa a reconhecer o resultado das eleições, ele se recusa, através do seu ministro da Justiça, que é o comandante das polícias federais, a dar ordem de desbloqueio das estradas, com já um prejuízo enorme para a nação, né? E tenta, até quarta-feira, né, a possibilidade do golpe, né, fazendo a mesma rota que Trump fez ao declarar fraudadas as eleições em janeiro de 21. Então, na verdade, 72 horas, né? Que era a ordem. Nós tivemos de quarta para quinta, de 26 para 27, até 4 de novembro, 2 tentativas de golpe de Estado. Né? Eu acho que isso tem que ficar muito claro e muito registrado. Né? Eu tenho estado muito surpreso com alguns colegas, cientistas políticos, historiadores e mesmo jornalistas, que não reconhecem o risco que, nesse espaço de menos de 10 dias, o país correu, né, em relação a isso. Se não fosse a atitude extremamente severa do Superior Tribunal Eleitoral, do Supremo Tribunal Federal, e um temor de parte do alto comando do Exército de entrar numa aventura em que eles próprios não eram os planejadores, eles iam entrar como coadjuvantes de um golpe que não seria o golpe deles, né? Eles estariam junto do golpe, mas o golpe, eles seriam, né, coadjuvantes do processo. Exatamente. Então, isso é muito importante para a história futura, a gente marcar que foram 10 dias que abalaram tremendamente as instituições do país. Eu faço votos que você registre isso para um livro próximo, né? Porque isso é a história, né, Chico? Então, isso só reforça o início da nossa conversa, em que eu disse que os militares não só se acostumaram a tutelar o poder no Brasil, como foram os zeros e vezeiros de uma sucessão de golpes. Né? Eu gostaria que você passasse, ainda que rapidamente, por essa história dos golpes. Olha, voltamos à questão, quer dizer, não resta dúvida que nessa madrugada do 15 de novembro, os republicanos, né, e republicanos civis,
Barbosa, um civilista, né? Quintino Bocaiúva, né? Claro, Benjamin Constant, que era um positivista, militarista importante, mas civis como Rui Barbosa, Aristides Lobo, Quintino Bocaiúva, convenceram. Quintino era um jornalista fofoqueiro, né? Era. Ele seria acusado de fake news hoje Tranquilo. facilmente. Inclusive, o desenlace que convence Teodoro da Fonseca a aderir ao golpe foi um rumor inventado por eles de que o imperador tinha dado ordem de prisão contra o Teodoro da Fonseca. Né? Então, fake news pura. Ele foi pessoalmente dizer isso ao Deodoro, né? Foi, exatamente. Então, na verdade, começa-se a República com essa conspiração e com esse golpe. Mas eu acho que aqui a gente tem que ter muito cuidado. A República no Brasil é uma ideia e um anseio muito antigo, anterior ao golpe, né, de 1889. Quer dizer, é só nós pegarmos a Conjuração Mineira com Tiradentes, em 89, ou pegarmos a conjuração baiana, chamada a Conjuração dos Alfaiates, feitas por pretos, pobres, pardos, artesãos e pequenos comerciantes, em 99, a gente vê que eram movimentos republicanos, né? O sul do Brasil, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, já tinham proclamado a República várias vezes durante o Império. E Pernambuco tinha feito sua grande revolução republicana, que foi aplastada em sangue, né, de fuzilamentos, inclusive, né, do grande líder republicano Frei Caneca. Né? Então, na verdade, a ideia republicana é muito antiga no Brasil. E não é só a ideia daqueles que fizeram 15 de novembro. Então, muitas vezes a gente começa a falar mal da República, né, e deixa o espaço da República como se fosse uma invenção dos militares. Não é. Grandes heróis brasileiros, né, como Tiradentes, como Frei Caneca, né, deram a vida literalmente pela República no Brasil. E uma República abolicionista, sem escravos. Isso ainda no final do século XVIII. Né? Então, na verdade, a gente tem aqui que rever esse processo e fazer uma desapropriação da República da tutela militar. Isso. No Império, e isso que é muito importante, o Império, que eu chamo um regime parlamentarista de fachada, por que de fachada? Porque o voto era censitário, só podia votar quem tivesse pago um imposto num determinado valor. Quer dizer, existiam duas categorias de cidadãos. Né? Exatamente. Existiam os votantes que elegiam os eleitores. E só os eleitores votavam. Além de tudo, no Império do Brasil, não existia uma divisão harmônica dos três poderes, judiciário, legislativo e executivo. Né? Na verdade, existiam 4 poderes. Existia um poder a mais, que era o chamado poder moderador, que era exercido pessoalmente pelo imperador, que podia, por exemplo, derrubar gabinetes, destituir juízes, nomear presidentes de província, que eram os antigos governadores. Então, era um poder discricionário enorme que o Império tinha. Quando a República é proclamada, muitos militares sentem que esse poder moderador, né, do Império decaído teria passado do imperador para eles. E eles teriam, porque eles criaram a República, eles teriam essa capacidade de intervenção na República, tal qual o imperador tinha via o poder moderador. Então, daí a arrogância, né, Chico? Exatamente. Tá. Essa é a mítica. Chico, você está nos trazendo esses personagens heróicos, né, da confecção da República, trazendo para os dias de hoje. Aí nós passamos por 54, 64, e chegamos a esse momento infeliz que nós acabamos de fechar, se Deus quiser, com essa figura que estava lá no poder. Ao contrário de Frei Caneca
os alfaiates e tantos outros, veio na esteira desse horror que estava no governo, o time dos amarelinhos, que nada mais são do que fascistas. Eu gostaria que você nos contasse um pouco do integralismo no Brasil e que classificasse esses amarelos dentro desse contexto fascista, que é o que são, né? Na verdade, nós tivemos um partido integralista no Brasil, a AIB, né? Funcionando de 1932 até 1937. Em 1937, Getúlio Vargas dá o golpe que forma o Estado Novo e proíbe todos os partidos, o que é uma imensa decepção para o integralismo, né? Porque o integralismo apoiava Getúlio e achava que com Getúlio e o golpe de 1937 eles chegariam ao poder. E Getúlio rapidamente disse que não era isso, né? E eles então fizeram um levante, né? Tentando tomar o poder, um verdadeiro putsch, né? Fascista nesse sentido. Foram todos colocados fora da lei. Mas essa colocação do integralismo fora da lei, em 37, 38, né? Primeiro partido, depois a militância, né, integralista, ela não representou de maneira alguma, né, uma diminuição da atividade e da propaganda integralista no Brasil, né? Na verdade, muitos dos figuras do integralismo, aqueles que não foram se exilar em Portugal e na Argentina, né, eles foram trazidos para dentro das universidades, das academias militares, da magistratura, ou seja, da grande burocracia do Estado. Eles acabaram constituindo pela sociedade. Pela sociedade, se espalharam. Você quer ver uma biografia de um fascista que percorre todo esse período? Raimundo Padilha. E o Antônio Galotti. Né? São fascistas, né, integralistas de primeira ordem, que passam do integralismo, né, para uma atuação, né, na Quarta República, esse período entre 1946 e 64, conspirando, e depois vão ter um brilho enorme na ditadura militar. Vão ser um dos próceres da ditadura militar. Então, é uma longa vida. IPES, né? Que foi a célula conspiratória do golpe de 64. E depois teve cargos, inclusive Sim. cargos de grande remuneração. A neta está no TSE, né? Agora. Então, na verdade, o que a gente vê, hoje imaginamos que temos fontes diversas do fascismo brasileiro. Sem dúvida nenhuma, a Aliança Integralista Brasileira, a AIB, é uma delas. A segunda delas é o próprio Partido Nazista. O Brasil abrigou o segundo partido nazista do mundo fora da Alemanha. O primeiro partido fora da Alemanha era o Bund, a Aliança Germano-Americana. Né? O segundo era o Partido Nazista Brasileiro, assim mesmo, Partido Nazista Brasileiro, que teve uma infiltração imensa. Você, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul? Não, no interior de São Paulo. Foi extremamente ativo, né? No Rio de Janeiro, foi extremamente ativo no Nordeste, teve um papel muito importante. Essa é uma segunda fonte. A terceira fonte já são mais contemporâneas, né? Quer dizer, é essa ressurgência do fascismo depois de 1991, depois do fim da Guerra Fria, e que vai culminar no trumpismo, né? Na New Right, né? Na nova direita, né? Que leva Trump ao poder. E temos uma quarta fonte difusa, comum e cultural, que é esse caráter conservador, excludente, racista da sociedade brasileira, né? No qual entram as várias correntes, inclusive o novo pentecostalismo, essas coisas todas. Então, são fontes variadas, mas muito orgânicas, né, do fascismo brasileiro. Essa ramificação, que começa lá no integralismo, no nazismo, ela guarda alguma semelhança
com a volta dos militares, volta aos quartéis, que, na verdade, eles nunca saíram da cena política, mas eles fingiram que voltaram e fizeram essa ramificação pela sociedade através de cursos na ESG para juízes, advogados, acadêmicos, formando tal qual, naquele momento, quando eles se espalharam pelas diversas instituições, fizeram também, esperando o dia que o Vilas Boas desse o golpe, ou um qualquer, né? E por acaso foi o Vilas Boas. Quer dizer, não tão por acaso assim. Não. Você vê essa semelhança e nos conte um pouco desse bastidor. Quer dizer, a gente tem que ter claro que tivemos alguns processos de transição democrática no Brasil em 45, 46, né, a passagem de José Linhares para Dutra, onde praticamente ninguém foi responsabilizado por nada. Filinto Miller, com a sua polícia especial, que prendia, torturava, matava, né, nunca respondeu pelos seus crimes e acabou sendo uma grande figura do golpe militar posterior, como o próprio Raimundo Padilha e vários outros, né? E isso também continuou dentro da universidade. Por exemplo, o catedrático de História do Brasil da Faculdade Nacional de Filosofia, Hélio Viana, era um velho integralista, né? Tudo isso formou essa mentalidade, né, que se espraiou pela sociedade brasileira pela impunidade. Na segunda transição, né, a partir de 1977 até 85, até 88, a nova Constituição, a gente fala que é a mais longa transição democrática da história do mundo, né? É a transição brasileira, né? O decreto da anistia também acabou desculpando e passando, né, um processo de apagamento em tudo que tinha acontecido. Então, essa impunidade, ao lado do espraiamento dessas ideias, né, são um elemento que alimenta, né, e que une, né, faz esse enlace entre as formas históricas e as formas contemporâneas de fascismo no Brasil. Ótimo. Eu queria que você fizesse exatamente esse arco, que a gente vê isso acontecendo, esse amálgama, né? E calcado na impunidade. E ontem, em Nova York, Michel Temer clamou pela pacificação do país através de uma anistia ao Bolsonaro, quando nem o Estado de São Paulo, o jornal Estadão, quer isso, porque ontem, no editorial, eles pediam a punição. E, Chico, quer dizer, eu não estou aqui para dar minha opinião, eu quero ouvi-lo, mas, de qualquer forma, esse degrau de impunidade nos levará onde? Quando é que a gente vai enfrentar essa crise com os militares? E de que maneira? Olha, enquanto a gente for de anistia em anistia, enquanto a gente não apurar as responsabilidades e não punir a ação antidemocrática, a ação cruel contra a população brasileira, é só imaginar a questão da vacinação, a fala ainda há pouco do Lula foi muito direta em relação a isso, o tratamento dos índios brasileiros levados quase que ao genocídio, né, nesse sentido, a questão meioambiental, né, a questão da educação, da alimentação, o retorno da fome em larga escala no Brasil, são ações criminosas. São ações criminosas. Se isso não for visto dessa forma, nós vamos continuar permitindo que, de épocas em épocas, né, tenhamos esses ciclos autoritários cada vez mais destrutivos da nação e da força criativa da nação nesse sentido. A impunidade incentiva esse processo, né? O pedido de anistia, como feito e como está circulando, inclusive em hostes da esquerda. A esquerda também vem falando, né, como seria importante uma fotografia do Bolsonaro cumprimentando o Lula e coisas assim. A melhor frase que o Lula disse para mim em toda a campanha eleitoral foi quando ele se referiu diretamente ao Bolsonaro e disse: "Eu não quero ficar perto de você." Isso. No debate. Essa foi a melhor frase que o Lula poderia ter produzido, né?
é preciso que a gente tenha clareza que, nesse momento, está se construindo uma narrativa, e quando eu uso a palavra narrativa, eu uso como um historiador usa, uma versão construída de fatos que atende a um determinado interesse. Né? Está sendo construída uma narrativa de que não foi Lula, nem foi o PT, nem a Frente de Esquerda, nem a resistência antifascista que ganhou as eleições. Que houve uma frente ampla, coisa que nunca foi feita. Né? Quer dizer, nem o MDB inteiro apoiou o Lula. Né? A Tebet apoiou logo no início, saiu, mas nem o PMDB inteiro, nem o PDT inteiro apoiou o Lula, né, nesse sentido. Quer dizer, não houve frente alguma. Né? Lula é o grande vencedor dessas eleições. Lula é a única pessoa no Brasil capaz de deter o fascismo. Lula foi a trincheira, a barreira, o dique contra o fascismo e a extensão no Brasil. Agora se quer, de uma forma estelionatária do processo eleitoral, né, fazer com que essa vitória de Lula não seja de Lula, e que ele seja levado a cumprir uma agenda, uma pauta, que seria a pauta que eles tentaram impor via uma terceira via, que falhou. Desde Luciano Huck o povo até... recusou. É preciso que alguém entenda que o povo não quis. Não quis, não quis. Agora, eles querem, de qualquer maneira, né, desde os faniquitos da Faria Lima até os comentários da televisão, inclusive machistas e desagradáveis contra a esposa do presidente, né, eles querem que, na verdade, Lula, né, abandone tudo o que ele fez, né, principalmente o combate imediato à fome, em nome da pauta de austeridade fiscal que foi derrotada nas eleições. Ao que me parece, Chico, fica muito semelhante àquele momento em que o Médici disse: a economia vai bem, mas o povo vai mal. Essa é a política que quer a Faria Lima e a mídia tradicional. Quer dizer, quando nós vamos romper com essa desigualdade, não levando adiante a promessa de campanha de Lula, porque o Lula não pode se desacreditar, ele não pode cometer um estelionato eleitoral, foi isso que ele prometeu, né? Acabar com essa desigualdade, acabar com essa fome. Então, de que maneira a gente caminha com isso? Sem dúvida nenhuma, é fundamental a gente mostrar que a vitória foi uma vitória, né, popular contra um projeto autoritário, fascistizante do país. Não é verdade também que está sendo dizendo metade do país votou no Bolsonaro. Não votou, não. Metade do país, não. Ele teve 58 milhões de votos. O Brasil tem 215 milhões de habitantes. Até onde eu saiba, 58 não é metade de 215. Né? Então, essa coisa metade, metade, não é assim. Né? Muitas pessoas tentaram votar e não conseguiram votar. Exatamente por isso que você falou agora, né, da ação das polícias do próprio governo. A máquina pública foi jogada sobre essas eleições. Nunca se derramou tanto dinheiro numa eleição como nessa eleição. Nunca se utilizou tanto da propaganda oficial, dos horários, das cadeias de televisão, das redes, né? Nunca se falou tantas mentiras numa campanha eleitoral como essa. Então, essa vitória do Lula foi uma grande vitória de resistência, né, contra o fascismo. Esvaziar isso em nome de um virar a página, né, essa mania permanente que se quer, eu vou ficar desempregado a qualquer momento como historiador, né, porque eles vão virar a página tão rápido que não vai ter mais história. Porque eles já estão tentando dizer que a história está escrita e é a narrativa deles que vale. Né? Eles nem esperam os historiadores poderem olhar a questão. Certo. E essa história tem um aspecto cruel, porque não gritaram contra furar o teto para comprar voto, mas agora gritam contra furar o teto para combater a fome. Não é isso?
A gente tem que ter muita atenção também que esses ataques nervosos da Faria Lima, etc., eles são ataques que resultam em fortunas. Porque quando o mercado diz que está nervoso, vai, vende, realiza não sei o quê, né? Muita gente ganha com isso. Isso não é inocente. Essas altas e baixas da Bolsa de Valores, né, fazem fortunas. Fazem fortunas. Então, não devemos ficar preocupados e nos ocupar muito com os ataques e chiliques do chamado Deus Mercado. Eu nunca vi o mercado, né? Eu nunca fui apresentado ao mercado. Corpo, não tem alma. Ele é feito de um conjunto de pessoas dispostas a ganhar dinheiro a qualquer custo. É um Baal, é um Deus inexistente no qual se sacrifica as crianças, tal qual na história, né? Isso tem que ser muito bem colocado. Agora, eu estou vendo outra coisa, como agora, hoje, dia 15 de novembro, né, nesse horário, né, desde 10 horas da manhã, as ruas do centro do Rio de Janeiro estão cheias de bolsonaristas pedindo golpe militar. Né? Aonde isso nos leva? Exatamente. Alguns colegas têm dito isso só vai resultar em uns vídeos engraçados para a gente rir. Olha, era isso mais ou menos que a oposição liberal dizia de Hitler em 1933, que ele era um palhaço ridículo, ralé, que não ia chegar a lugar nenhum. Eu temo muito essa minimização da ameaça fascista, né, mesmo depois das eleições. Se vocês quiserem, exemplos simples, né? A insurreição fascista na Bolívia em 2019 ou a insurreição fascista no Capitólio em 2021, depois de eleições vencidas. Né? Não é preciso esperar que agora todos vão para casa. Eles não vão para casa. Eles estão provocando, eles continuam provocando os militares, eles estão levando à desobediência da polícia, né, para desacreditar exatamente o governo que está em fase de implantação. Né? Isto não é inocente. Agora, Chico, pelo que dá para interpretar desse jorro de notinhas das Forças Armadas, que se vulgariza a cada nota, dá para perceber que eles não vão entrar de cabeça agora, mas eles também não estão contra. Qual é a real posição das Forças Armadas nesse momento? Olha, vários oficiais superiores com quem eu tenho conversado, bom, para quem não sabe, eu fui professor da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército durante o período de 1991 até 2016. Né? E, com isso, vários dos generais que estão aí foram meus alunos, passaram pelos meus cursos, e eu mantenho contato com alguns deles e converso com alguns deles. Todos eles têm um discurso padrão, né, de que eles foram levados a fazer o golpe de 1964, a chamada Revolução, para salvar o país, e que depois foram abandonados pelos civis e ficaram com a culpa. E que eles não vão entrar novamente numa experiência dessa para serem culpados enquanto os civis saem muito bem desse processo. Né? E aí eles citam Sarney, Antônio Carlos Magalhães, etc., que foram próceres da ditadura e depois se tornaram figuras centrais da nova república. Né? Mas esse tipo de distúrbio que está acontecendo, que aparentemente é de baixa intensidade, mas está gerando atos contínuos de desobediência, ele tem impacto sobre as Forças Armadas. Né? A ideia deles de que é legítimo, né, manifestações de opinião, eles falam, não vão bloquear estradas, mas manifestação de opinião é possível. Bom, manifestação de opinião pedindo, né, a morte de ministros ou a derrubada do Supremo, o fechamento do Supremo e a derrubada da Constituição, isso não são opiniões democráticas, isso não são expressão de opinião. Isso é crime. Isso é crime. Intervenção militar já. Intervenção militar já. Isso é crime. Né?
Então, eles esperam que haja uma possibilidade que essas manifestações se intensifiquem cada vez mais conforme se instalar o governo Lula, e, com isso, eles sejam obrigados a serem chamados novamente como interventores e salvadores da pátria. Por isso que eu tenho chamado muito a atenção dos colegas que estão minimizando, né, essa mobilização constante e que se mantém do bolsonarismo. Ela não é inocente, ela é parte de uma estrutura que caminha em direção à inviabilização de instituições e, então, a decretação errada, porque não seria para isso, mas a decretação nacional de uma GLO ou mesmo de um estado de defesa que pudesse, então, acabar de vez com a nova república, né? Os amigos que acham que tudo está resolvido com a eleição do dia 30, eu diria que nada está resolvido e que o abandono da militância, o abandono da mobilização da sociedade civil contra o fascismo é um erro irreparável, né, se isso for continuado. Agora, de que maneira a gente consegue levá-los para casa e qual a perspectiva que você acha, que você vê, para a posse do Lula, e como desligá-los do poder, porque eles são 6 mil, há quem diga que 11 mil, porque cada um tem seus assessores militares. O Tribunal de Contas falou em 6.200, mais ou menos. Sendo que na ditadura, Chico, que durou 21 anos, nós tivemos 15 mil militares próximos ao poder. E agora, em 4 anos, nós temos 6 mil. Proporcionalmente, é escandaloso. A primeira coisa que tem que ser muito clara, e eu tenho conversado isso com alguns amigos, é que o Lula deve se recusar completamente a conversar com qualquer emissário das Forças Armadas, né? Ele não tem que conversar, ele não tem que dar satisfação e apresentar planos ou fazer qualquer coisa em direção às Forças Armadas. Forças Armadas não opinam sobre governo e sobre políticas públicas. Isso. Em segundo lugar, essas notas dos comandantes militares, que ora defende a liberdade de expressão dos antidemocratas e fascistas, ora critica o Supremo Tribunal ou o Superior Tribunal Eleitoral, elas são criminosas, elas têm que cessar. Isso tem que ser um recado muito bem dado pelo novo governo. Militar não faz política. Se fizer política, vai ser reformado, passado para a reserva imediatamente. A terceira coisa é que esses mais de 6 mil que estão grudados aí no Estado vão ter que ir para casa, né? Vão ter que ir para casa. Eles não podem continuar nos cargos que estão. Agora mesmo tivemos uma notícia lastimável que o diretor do Arquivo Nacional, né, nomeado agora um bolsonarista sem nenhuma qualificação, né, acabou de exonerar o chefe do setor de memórias reveladas do Arquivo Nacional, o período exato que cobre a ditadura militar no Brasil. Nós estamos Exatamente. Nós estamos com riscos enormes sobre o patrimônio brasileiro, né? Sobre a própria posição de capacidade de governo. Então, não aceitar emissários para negociar separadamente com eles, né? Advertir que manifestação política não é possível e mandar todos que estão em cargos, né, civis de confiança nomeados pelo governo Bolsonaro para casa imediatamente. Isso através de um decreto? Como é que se faz isso? Tecnicamente, por exemplo, no governo Dilma, onde eu estava, né, o ministro Cardoso exonerou todos nós ao final do governo. Quando, no momento que foi votado o impeachment dela, todos nós fomos exonerados, né? Isso é um governo democrático. Como a gente não espera isso, né, desse governo, quer dizer, o primeiro diário oficial de 1º de janeiro deve vir
né, com a lista por ministérios, porque eles estão em todos os ministérios, né, das exonerações imediatas de todos esses senhores. Ato contínuo, a quebra do sigilo de 100 anos, não? Com certeza. Essa foi uma proposta, uma promessa de campanha. Sim. Então, eu acho que não é tão complicado. Agora, que tipo de reação advém daí? Ela vai ter ranger de dentes e vai ter ameaças, porque muitos desses bolsonaristas nomeados para esses cargos, eles achavam que a avenida estava aberta para 15 anos de poder, né? Um segundo mandato Bolsonaro e possivelmente um seguinte de um filho de Bolsonaro, nesse sentido, que instauraria a república autoritária fascista no Brasil, né? Isso não aconteceu. Mas essas pessoas, elas saíram por aí se endividando. A maioria deles estão pendurados no cartão de crédito, compraram apartamento para a filha, carro novo, vão a Miami, sabe, uma vez por mês para comprar case para computador mais cara do que o computador, né? Ternos caríssimos, né? Exato. E fora o fato de que tem vários meados em representações externas, de Dubai a Nova York, de Genebra a Buenos Aires. Essas nomeações são monstruosas. Na OEA deve ter umas 200 pessoas nomeadas, né? Quer dizer, é importante que tudo isso seja superado, seja revogado, para que se tenha clareza de que o governo é um governo de mudança. O que você acha que vai acontecer nesse ato entre essa eleição e a posse? Como que se rearranja isso? Veja, Denise, como você iniciou, e eu reafirmo, em 10 dias nós vimos 2 possibilidades de golpe de Estado serem tentados. Eu não retiro de pauta nada, né, nesse sentido. E quero claramente advertir, né, os amigos de que considerar como liquidada a fatura é um erro muito grande e que pode ter consequências desastrosas para a nação, né? Precisa estar vigilante e forte, né, para que o fascismo não tente, né, aquilo que é a natureza do fascismo, a insurreição, como foi a Marcha sobre Roma em 1922, como foi a Bolívia, como foi o Capitólio, né, como foi aquela tentativa de levante no Ceará das polícias contra o governo, né? Quer dizer, esse caráter insurreicional do fascismo é um elemento fundamental da característica dele. E a gente está vendo ele na rua. Eu lembro muito da peça de Eugênio Ionesco, O Rinoceronte, onde as pessoas disseram que era melhor não ver o rinoceronte, não incomodar o rinoceronte, fingir que eles não estavam onde eles estavam, que no fim eles iam embora. E todos acabaram virando rinocerontes, né? Quer dizer, eu acho que Ionesco, nesse momento, e não é à toa que Ionesco é uma das grandes figuras do teatro do absurdo, explica profundamente o absurdo que nós vivemos hoje no Brasil. Eu tenho o maior orgulho de tê-lo entrevistado quando ele esteve no Brasil, no início dos anos 80. Muito interessante. Mas, enfim, Chico, voltando aqui para nossas lides político-militares, qual é a ferramenta que o Lula dispõe, nesse momento, de interferir nesse processo em andamento dessa conspiração? Porque isso é uma conspiração. Olha, o Bolsonaro, embora ele nunca a expressão pato manco, né, foi tão perfeita quanto agora, porque o pato ele é um animal que voa bem, mas para começar a voar ele tem que fazer uma corrida, né? Ele tem que dar aquela corrida para pegar o coisa. Pato manco não corre, portanto não alça voo, né? Dizem que ele está com a perna ruim, né?
O governo parou, a não ser uma coisa que o governo não parou. Está tendo grande movimento de troca de comandos e nomeações, inclusive já decidindo quem vai para onde, etc. e tal, nesse sentido. Isso não se pode fazer nada, né, porque, enfim, o presidente, até, né, 1º de janeiro, ainda é o Bolsonaro. Mas tem que ficar claro que o presidente da República tem direito a fazer alterações nessas nomeações, anular, né, essas nomeações, e que essas promoções feitas de colocar pessoas em lugares chaves, a tentativa de emplacar o Golden Fine, né, no BID, ou de nomear o coronel Cid comandante de um batalhão, né, podem ser revogadas. Não vão contar com apoio. Pode ser, né, retroativo, né? Isso pode ser feito. E, principalmente, notar que é muito perigoso, né, que esses bolsonaristas fiéis a Bolsonaro estejam agora sendo nomeados para comandos. Sim. Isso cria uma situação muito difícil, principalmente no momento que essas pessoas continuam ajoelhadas às portas dos quartéis, ou rezando para pneu. Você acha que eles podem tumultuar o ato da posse? Não sei, acho que aí seria difícil, né? Principalmente porque o Lula, de forma muito inteligente, né, e a esposa estão organizando uma festa para a posse, e que vão ter muitos convidados estrangeiros. Né? Então, fazer isso na frente dos convidados estrangeiros, né, é muito difícil. Não acho também que essas pessoas se envergonhem também de fazer uma quartelada ou uma insurreição, né, nesse tipo. Elas são capazes de tudo. Elas afrontam qualquer coisa nesse sentido. Né? E não considero que haveria uma condenação mundial tão grande a um golpe no Brasil que o golpe seria impossível. Né? Não é porque a Arábia Saudita é uma ditadura e o príncipe regente é um esquartejador que se deixou de fazer negócios com a Arábia Saudita. Né? Temos Então, 2 minutinhos. Eu queria finalizar te perguntando, foi uma grande sacada o Lula ir à COP27, não? Foi um ato de estadista. Resguarda com os líderes internacionais. Foi um ato de estadista e isso mostra o feeling, isso mostra o faro do Lula para buscar formas de circuitar conspirações e tentativas de golpe e mostrar ao mundo que o Brasil voltou. Né? Isso que a gente está chamando, o Brasil voltou, o Brasil de volta, né? Não só a área internacional, como originalmente estava a dizer, o Brasil que a gente ama voltou. É esse Brasil que está de volta. Amamos você também, te agradecemos imenso esse panorama que você traçou desse nosso momento e quero me despedir mandando um beijo para você e um beijo para todos. Tchau, obrigado, Denise. Obrigada a você.